As cores vermelho e branco ganham um significado especial na área da saúde. É o Abril Vermelho e Branco, uma campanha dedicada à conscientização e prevenção do câncer de cabeça e pescoço, um dos tipos que mais afeta a população, mas que ainda é pouco discutido. E para falar mais sobre o assunto, recebemos hoje no Você em Dia a médica oncologista Erijan Andrade, que vai nos ajudar a entender melhor como identificar e se prevenir contra essa doença. Boa tarde, doutora Erijan, seja bem-vinda. Boa tarde, mais uma vez, obrigada pelo convite. Que maravilha, suas contribuições são sempre muito importantes para todos nós. Doutora, o que é exatamente o câncer de cabeça e pescoço e quais áreas, ele engloba? Então, o câncer de cabeça e pescoço, na sua maioria, é um câncer que a gente chama de espino celular. É um câncer que nasce de lesões de pele. Só que a grande questão ele envolve toda uma área. Então, eu tenho de cavidade oral, eu tenho de glândulas, aquelas linguazinhas quando a gente gripa, aqueles linfonodos. Eu tenho de nariz, a boca e tenho principalmente essa de laringe, que é essa pequena estrutura que liga a boca ao esôfago, que é aquele caninho que vai levar a comida até o estômago. Olha só, gente, muito importante a gente poder já identificar, Porque as pessoas cabeça e pescoço não entendem muito a região. Então, por essa explicação que a doutora Erijan passou, já fica mais fácil de você identificar. Mas quais são os sintomas mais comuns que as pessoas devem ficar atentas? Então, a maioria dos cânceres de cabeça e pescoço ou são de cavidade oral ou de laringe. Mas eu tenho os mais raros, que é de glândula salivar, que vai aparecer um formato. Você pensa num aumento nessa área e não melhora, porque ela pode inflamar. Mas o que marca mesmo o câncer de cabeça e pescoço é a recorrência dos sintomas. Eu tenho uma lesão dentro na boca, eu acho que é uma afta, dói, incomoda, mas dá 1, 2, 3 semanas e ela continua. Tem alguma coisa de errado. Eu tenho um linfonodozinho, tive uma gripe, aumentou um pouquinho aquela íngua, mas ela não melhora. Ela fica endurecida. Eu passo 30, 60 dias e ela não melhora. Tem alguma coisa de errado. Eu tenho uma rouquidão. E essa rouquidão passou mais de 90 dias e nada da rouquidão resolver. Tem alguma coisa de errado. Então, é a recorrência dos sintomas que vai fazer com que eu pense, não, tem algo aqui que não está bem e que eu preciso procurar um médico. Realmente, muita atenção aos sintomas que a doutora falou. Mas, doutora, existe um público mais vulnerável a esse tipo de câncer? Sim. O grande fator de risco do câncer de cabeça e pescoço é tabagismo e etilismo. Esse é o grande fator. Para você ter uma ideia, eu aumento em 3 vezes meu risco de ter um câncer de boca se eu fumo e se eu bebo álcool. Eu aumento em 10 vezes o câncer de laringe, o risco. Então, é um grande marcador de pessoas que fumam e que bebem. O outro fator de risco é o HPV. O HPV 16, que a gente fala tanto, vacinem. A vacina é o 6, 11, 16, 18. O 16 está ligado ao cabeça e pescoço. Então, além de você proteger as mulheres do câncer de colo de útero, você também está se protegendo de um câncer de cabeça e pescoço no futuro. E no caso do câncer de laringe, ainda tem a questão do Rio Grande do Sul, o chimarrão, que ele é tão quente a ponto de destruir e deformar as células da laringe. E as pessoas que trabalham com drogas, com amianto, com derivados do petróleo, sem EPIs, que podem também causar câncer de laringe no futuro. A gente tem muito da Petrobras que fazem mais toda essa parte, Principalmente pessoas mais antigas, antes dos EPIs, que hoje estão com 60, 70 anos. Então, eles foram expostos numa época que a gente não tinha o que hoje a gente tem de proteção. Os cigarros eletrônicos também entram nessa variável tão difícil, Os cigarros eletrônicos realmente é algo que toda a sociedade oncológica mundial está vendo. A gente tem aí uma redução dos números de câncer ligado ao tabagismo nos últimos 40 anos, com o programa antitabagista no mundo inteiro. O Brasil é um dos que tem as leis mais
progressistas com relação a isso, mas a gente vai ter todo um retorno. Então já existe hoje estudos mostrando que daqui a 20 anos nós vamos ter um boom. Então a gente vai ter uma elevação do número de casos de câncer ligado ao cigarro devido a essa nova geração de tabagistas. Olha só, gente. Mas, doutora, como é que é feito, né, o diagnóstico sobre esse tipo de câncer? Quais são os exames que são utilizados? Então depende muito da área. Se for cavidade oral, quase sempre quem dá o diagnóstico é o dentista. Porque aquela pessoa que tem uma lesão, a prótese está incomodando, ele vai para o dentista vê, faz já a biópsia e envia o paciente. Se for de glândula salivar, quem faz muito é o cirurgião de cabeça e pescoço. É uma área que os outros especialistas normalmente se ressentem, não se faz. Então, essa é uma área realmente que a gente precisa de um cirurgião em pescoço, porque aqui a gente tem estruturas muito nobres. Então, precisa realmente de um especialista. Muito bem. O câncer de cabeça e pescoço, ele pode ser confundido com problemas mais simples, né? Então, pelos sintomas que a senhora citou agora há pouco, é fácil de se confundir, né? Como é que faz para diferenciar? A gente tem até uma questão que é a bendita da doença do beijo. A doença do beijo na adolescência, que é a mononucleose, ela faz linfonodos gigantescos. Então, aquelas ínguas, elas ficam normalmente 3 semanas. Elas demoram de diminuir porque elas realmente infartam os linfonodos. E aí a gente chega muito nos consultórios, ai doutora, eu devo estar com linfoma. Linfoma é uma doença dos linfonodos que é muito comum na adolescência. E aí aparecem essas ínguas e as mães ficam realmente apavoradas. Veja, o linfonodo ele fica endurecido, ele fica muito fixo, você não consegue mover e ele perdura. Então essa é a grande questão, realmente são sintomas muito indefinidos, mas o que vai marcar é porque ele vai pendurar, ele não vai melhorar. Olha só, muita atenção, né, gente? Agora, quais são as chances de cura quando esse câncer é descoberto lá no início? Aí a gente tem outra questão da cabeça e pescoço, que é a grande maioria dos diagnósticos são feitos em pessoas que têm pouca escolaridade. E aí o acesso à saúde é ruim e, consequentemente, a gente tem casos cada vez mais avançados vindo de cabeça e pescoço. É difícil a gente conseguir um caso precoce. Então, se chegar precoce, a gente consegue fazer cirurgia. Se a gente não consegue fazer cirurgia, a gente consegue fazer quimioterapia com radioterapia e a gente tem chances de cura. Mas a verdade é que a maioria dos casos são chegados muito avançados devido a essa pouca escolaridade, que é muito comum nesse tipo de câncer. Olha só, gente, então a gente quer agradecer, doutora, a sua participação, os seus esclarecimentos, que nesse momento várias pessoas que nos assistem também possam ter tirado essas dúvidas e, claro, ao persistir esses sintomas, procure um médico, não é isso? Exatamente, e falar. É o que vocês fazem hoje, traz a informação às pessoas e essa informação que vai realmente fazer com que a gente consiga o diagnóstico precoce e curar esses pacientes. Muito bem. Obrigado, doutora Elijan.